Se não quiser fazer por escrito, pode fazer aqui no microfone. Aí é só levantar a mão também para poder fazer a pergunta. Já existe uma lei e depois perguntas. Te importa de colocar no celular. Não, querido. Esse aqui é para gravação, né? O pessoal da comunicação faz isso para ficar bacana. Ok. Então, retomando um pouquinho, que a pergunta que a gente fez foi uma pergunta dupla, não foi? Também tem a nossa querida aqui, Elaine, tá com um bloquinho aqui, os lápis na mão, tá? Alguém já quer receber alguma folhinha, algum papel, lápis? Só levantar a mãozinha, tá bom? Ok? Tô vendo um espírito ali que levantou a mão, mas isso aqui não, né? Os encarnados estão cheios de coragem. André, a gente está falando muito bem de você ali fora, que coisa assim. Estou amando. Você está amando aí, isso aqui já, enfim. Obrigado. Aí tava falando não sei quem lá, só não o André. Eu falei, coitado do André, o André já acendeu, já está evoluído, só assim porque... Botou todo mundo incluído, menos o André. Eu falei, por que o André? É o outro André? Tem outro André? Então, tá vendo? Gente, quando nós estávamos falando ali da questão da pergunta que foi dupla, não é? Se a gente já está preparado para fazer essa passagem dessa ponte de uma margem a outra, entendendo isso como esse momento de transição e o que é necessário a gente ter para fazer essa transição. Aí vamos lembrar do capítulo 17, Sede Perfeitos, que a gente começou a falar aqui. Ora, toda vez que eu vejo essa questão, sede perfeitos como perfeito é o vosso Pai Celestial, que está nos céus, né? Celestial que está no céu, não é isso? Poderia só estar lá, né? Aí eu fico me perguntando, meu Deus, como é que pode, Senhor? O Senhor que está aí no céu, ajuda a gente aqui de baixo, porque é possível a gente ser perfeito como Deus o é? Não, porque Deus é único e Ele é absoluto. Nós somos seres criados por Deus, não é? Mas o que é ser então perfeito? O que é ser perfeito? Aqui na nossa condição. É o quê? Seguir as leis de Deus. Seguir as leis de Deus. Seguir as leis de Deus. O que é seguir as leis de Deus? Ué, como é que a gente faz isso, né? Acho que a gente está a prática do Evangelho, não é, com o exemplo do Cristo nos oferece. Wilton? Nos esforçar para domar nossas más inclinações. Nos esforçar para domar as nossas más inclinações, que é o conceito do verdadeiro espírita, né? Reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral, pelos esforços que emprega em domar as suas más inclinações. Confere? Mas e aí? Vamos deixar para as outras perguntas que poderá surgir para ter essa resposta, não é? Então vamos ver. Quem quiser perguntar, pede o papelzinho. O pessoal da internet também, viu? A nossa comunicóloga está ali já. Por favor, então, a nossa Rose vai perguntar. Primeira pergunta. Não se define as datas da transição, mas pode-se esperar para este século? Ótima pergunta. Quem tem bola de cristal aí? Emmanuel tem uma fala no livro Emmanuel, ele diz assim, o terceiro milênio tem 1000 anos. O terceiro milênio tem 1000 anos. Olha só que coisa impressionante, né? É claro, mas isso significa, gente, a transição ela começou há cerca de 300 anos, há 3 séculos. Desde 1768, tudo aproximado, mas pelas datas que a gente tem. 1868, 1968, daqui a pouco é 2068, o pessoal fala de 2057, né? As coisas assim, tudo tá beleza, né? Mas aí, enfim, de qualquer forma, existem estudos, existem aproximações. Alguém aumentou o volume? Você pode diminuir de novo, que eu falo mais próximo, porque senão vai dar ruído, por favor. Muito grato, viu, por sua gentileza. O pessoal de comunicação é assim, estão atentos, está ótimo, melhorou, né? Porque aí não fica o ruído. Bom, gente, aí então, as datas, elas não são exatas.
Porque variam de acordo até com a nossa própria atuação. Você pode ter uma previsão feita ali, nós sabemos que está concordando, né? E essa data, de repente, ela pode ser antecipada, pode ser postergada, a depender das nossas próprias ações. Agora, existem umas demarcações, por conta do próprio tempo que são chegados, os tempos são chegados, os tempos chegaram. Está se falando desde a época do Evangelho, lá os tempos chegaram. Quer dizer, o tempo urge, é o tempo da gente fazer alguma coisa, tomar essa decisão, fazer a parte que nos cabe, ok? Sendo perfeito, como tem a recomendação. Não deixe perder essa parte que eu preciso explicar o que é ser perfeito nesse contexto, tá? Vamos ver aqui a evolução das perguntas. Então, fique tranquilo quanto às datas. Não se ocupe, não se preocupe. A gente precisa fazer o bem, fazer o melhor ao nosso alcance. Isso é que vai nos garantir um estado de melhor condição, ok? Tem mais pergunta? Daqui a pouco, se não tiver, eu vou fazer pergunta para você. Tem pergunta. Então, Como identificar na prática os sinais reais da transição planetária sem cair em alarmismo ou misticismo? olha, ótima pergunta. Se nós observarmos o que está acontecendo hoje, segundo o sociólogo e também filósofo polonês Zygmunt Bauman, já ouviram falar? Ele escreveu uns 60 livros, desses uns 30 foram traduzidos, 40 para o português. E ele criou a teoria da liquidez. Fala em sociedade líquida, em relações líquidas, amores líquidos, medos líquidos, vocês se lembram disso? Né? Então, olha lá. E o que ele diz? A sociedade que nós estamos vivendo, que alguns estudiosos classificam como pós-moderna, ela tem duas características marcantes. A primeira delas é que tudo passa. É o que se chama de transitoriedade. A segunda característica é que tudo passa rapidamente. Então é a celeridade. Então, duas características da sociedade atual: transitoriedade e celeridade. O Espiritismo vem falando isso já desde quando ele foi criado. Nós estamos numa transição. O que caracteriza a transição é o movimento. É a necessidade dinâmica das coisas acontecerem. Não dá a impressão de que o tempo está passando mais depressa? Quem é que se lembra que, nossa, até o próximo Natal, está bem próximo mesmo, né? Já está aí. Daqui a pouco a gente já está conversando, no meio do ano a gente está de volta aqui. Então é duplo karma, você vai aguentar duas vezes, né? Então, olha lá, né? Assim, com outras pessoas ainda bem que alivia, né? Ou não. E aí então a gente tem, né, veja, tudo parece que está acontecendo muito rápido, celeremente. O tempo vai voando, nós estamos cheios de atividade, cheios de compromisso, cheios das coisas. E uma coisa que eu aprendi, o mais importante nessas características da sociedade que a gente está vivendo é não deixar de fazer o que precisa ser feito. Porque os espíritos amigos e também o próprio Zygmunt Bauman falam que nesse contexto da rapidez, da celeridade, da transitoriedade, a gente está se perdendo. Nós não estamos focando no que realmente precisa da nossa atenção. E a gente se perde nesse meio de campo, acaba complicando a situação com ilusões, com fantasias, com quimeras, não é? E a gente não faz o que deve ser feito. Vem muitas teorias mirabolantes, apocalípticas, como se o mundo vai acabar, a Terra vai acabar, né? Em 2000, não sei quanto, a Terra vai deixar de existir. A Terra vai deixar de existir, gente, sinto muito dizer isso. Mas daqui a 4 bilhões e 500 milhões de anos. Dá para entender o que isso significa? As expectativas são essas, desde quando a Terra foi criada, como se ela estivesse mais ou menos no seu meio de existência, né? É uma cinquentona, vai fazer 100 anos daqui, então a metade desse tempo, mas é 4 bilhões e 500 milhões de anos. O que a gente vai fazer até lá? Esperamos estar já no estado de espírito puro, né? Imaginemos. É muito tempo. Então, a gente não precisa se preocupar com data, não precisa se preocupar com teoria. Já houve várias, assim, prenúncios, como a Gênese fala, né? Você faz assim aquelas prédicas, predições, vai acontecer tal coisa. Recentemente eu vi um vídeo, um filme,
que era de uma seita nos Estados Unidos, não sei se vocês viram, e eles acreditavam mesmo que o mundo ia acabar em 2012, acho que era, alguma coisa assim. E todo mundo lá, e o pessoal era sincero, eram pessoas honestas, pessoas crentes, eles saíam divulgando e tudo. Aí chegou o ano, passou o ano, não acabou, eles renovaram a data, aí tal, chegou aquela data, não aconteceu, chegou outra data, não aconteceu, aí eles caíram em si, falam, não tem jeito. E precisa de ver a decepção dos indivíduos, porque eles queriam que tivesse acontecido, tudo acabaria, todo mundo morreria, entendeu? Ia ter um arrebatamento, aquela coisa toda. Nada disso aconteceu. Então essas teorias, né, assim, apocalípticas, elas tendem a não se configurar. Agora, se a gente for fazer uma leitura do que está acontecendo na atualidade, a gente já vai ver muita coisa. Muita coisa está acontecendo, e rapidamente. Quando você vê, por exemplo, né, agora novamente aconteceu na Ásia, não foi? Lá uma tragédia em termos do tempo, né, do clima, 900 pessoas desencarnaram ou morreram. Assim, num acontecimento. 900 pessoas, nós estamos falando de quantas vezes a população aqui do município, não é? Garopaba tem 40 mil? 40 mil, 10 vezes seriam 400, é 25 vezes, gente, o tanto da população. Imagina, extirpada assim num fenômeno, num evento, não é? Então, essas coisas de expiação coletiva, de mortes em massa, isso há a probabilidade de haver uma intensificação, pelo momento que nós estamos vivendo. Acidentes aéreos, né, tragédias, essas coisas todas poderão se intensificar. Por quê? Porque é uma situação que a gente está vivendo. Agora, a gente não pode ver nisso assim, uma destruição, a ira de Deus, né? Deus ali lançou, né, a sua vingança. Não é nada disso. São momentos que a gente está vivendo, as coisas precisam acontecer, os tempos já chegaram, e a gente precisa ter um comportamento condizente para poder aproveitar bem a oportunidade que a transição oferece. Porque se é um momento, assim, digamos, difícil, de crise, é também um momento de desafios e de oportunidades. Imagina o passo que a gente pode dar numa oportunidade dessa e avançar como talvez a gente não tenha avançado por muito tempo. Ok? O senhor tinha uma pergunta? Ela está aqui? Então tá bem. Seria incorreto afirmar que o universo está sempre em transição? Não, pelo contrário, é correto afirmar. O universo está sempre em expansão, né? Está sempre num processo de crescimento, processo de desenvolvimento, e a gente vai observar a questão do macro e do microcosmo, a atuação divina atuando através das suas leis em todos os sentidos e nos mínimos detalhes. É uma coisa impressionante. Quando a gente vê o macro, não sei se vocês já viram um exercício que até apareceu na internet há algum tempo, mostrava assim o macro, as coisas crescendo, a dimensão, meu Deus. Quando deu problema naquele Hubble, lembra do Hubble? Né, aquele telescópio gigante e tudo. Aí o pessoal falou, isso está meio caduco o Hubble, já está assim, tá, botaram ele de lado, deixa ele aí e tal. Aí eu não ponto tudo, né, assim, ninguém via nada, chegava nada, e eu deixei ele lá, ele começou a fotografar. Gente, quando fotografou, ele estava trazendo imagens que jamais o homem havia conseguido alcançar. E uma coisa impressionante. Descobertas ali de identificação de outras, né, de outros planos, outros órgãos, enfim. Agora, quando veio o James, né, como é que é? James Webb, né? Muito mais avançado e tudo mais, é uma coisa impressionante. A gente tem tido informações que a gente não tinha, descobrindo, inclusive, planetas com a similaridade, né, similitude, ficou bem claro, né, similaridade e similitude, né? A semelhança, né, com a Terra, e que é bem assim interessante, as mesmas condições praticamente. Já que a gente quer condições de vida, a gente acha que para ter vida tem que ter as nossas condições, que é o tipo de vida que a gente imagina. Mas nós podemos ter as vidas as mais distintas. Agora, uma revelação, só aproveitando o ponto aqui, Rose, nesse capítulo 3º, no item 6, tem uma revelação muito interessante. Ali, Allan Kardec vai colocar, pelas explicações dos espíritos,
que todos os seres que chegaram ao estado de espírito formado e que habitam outros mundos são seres humanos. Vocês entenderam? Todos os seres inteligentes, habitantes de outros planos, são seres humanos. Aí você vai dizer, Campete, mas isso é tão óbvio. Não é tão óbvio, não. Eu achei interessante porque está dito lá, declaradamente, a gente não percebe. Aí estou descobrindo a roda, né? Aquela coisa, tá lá. O marciano é ser humano, o jupiteriano é ser humano, entendeu? Você vai pegar um que habita outra galáxia, é ser humano. Porque você vai dizer, mas é um ser humano que tem, por exemplo, como vocês assistiram aquele Xmar, que ele era o inimigo meu. Alguém é dessa época desse filme? Inimigo meu. Ele era uma espécie de um lagarto. Ela assistiu, né? E acaba ficando grávido, né? Porque ele era, né, de um sexo e do outro. Olha que interessante. Aí ele tem um momento que ele está cultuando. Cultuando era um evangelho, lembra? É a lei do amor ao próximo, do equilíbrio e tudo mais. Mesmo aquele ser, no corpo que ele tinha diferente do nosso, é um ser humano. Por quê? Porque a gente aprende na doutrina espírita, isso é fascinante. Você imagina? Fascinante por quê? Porque a habitação, o planeta e o tipo de corpo que a gente vai ter, que é proporcional à evolução do espírito, evidentemente o nosso corpo vai ser revestido de uma matéria mais grosseira ou mais sutil, a depender da nossa evolução e da evolução do planeta, mas adaptada às condições do planeta. Se, por exemplo, a condição do planeta é subaquática, por exemplo, eu vou viver debaixo d'água. Eu sou ser humano, eu tenho um corpo que não preciso usar de aparelhos artificiais, porque o meu corpo é preparado para respirar debaixo d'água. O próprio Humberto de Campos, Maria João de Deus, não traz as informações dos marcianos, dos jupiterianos, né, dos saturninos, que a gente vê lá por o pessoal, tem uns que flutuam. O Camille Flammarion, que é astrônomo, ele traz no livro Urânio e outros seres que vivem em árvores, que eles então voam, eles flutuam, eles não tem a superfície para eles pisarem no chão assim, né? Eles vivem na altitude, árvores com avatar, né? Aí você lembra algumas coisas que vem assim, que você acha que é fantasia. Não, gente, tanta coisa assim, entendeu? Não deixa de ser humano. Só para dizer que a criação no universo, nos universos, multiversos, a criação é infinita. Deus não para de criar e não vai parar nunca. Olha que loucura. É uma coisa, então, maravilhosa, né? Próxima pergunta. Você mencionou sobre o ser normal ou diferente. Por que algumas pessoas nascem, de fato, com uma estrutura neurológica diferente? Por exemplo, com transtornos neuropsicológicos que nos tornam mais sensíveis do mundo normal, e isso tem algo a ver com aquelas histórias de crianças índigo, cristal e etc.? Olha, é perfeitamente compreensível que nós estamos evoluindo, todos nós. E também o mundo, planeta Terra, está evoluindo. É o planeta quem vai passar de uma fase a outra porque ele está evoluindo. Mas ele evolui por conta da evolução da humanidade que o habita. Mas se parte dessa humanidade não acompanha, o planeta não vai deixar de fazer o seu papel, porque os tempos chegaram. Isso é claro para nós. E parte da humanidade que não acompanhar, não vai conseguir permanecer na Terra por hora, ok? E o que acontece? À medida que a gente vai evoluindo, na medida em que evoluímos, os nossos corpos também somáticos, né, os nossos organismos, eles vão evoluindo, a tal ponto da gente ter uma constituição fisiológica, orgânica, mais adequada à nossa manifestação no meio ambiente com quem nos relacionamos. Vou me explicar. Se nós temos condições, por exemplo, mais sensíveis, mais eterizadas, se o nosso corpo é muito grosseiro, materializado, muito denso, a gente não tem condições de usufruir, como a gente vê na espiritualidade. André Luiz fala, vamos adensar o nosso corpo perispiritual para que a gente se torne perceptível.
porque há diferentes níveis das dimensões, ok? Então, se a gente vai evoluindo, o planeta vai se tornando mais sutil, nosso corpo também vai se tornando mais sutil. Aí a constituição orgânica, fisiológica, ela vai avançando. Uma tendência, por exemplo, é de que nós nos tornemos mais altos e esguios e com menos pelos, ou até não ter pelo. Estranho isso, não é? Mas é uma probabilidade que o nosso próprio corpo, e isso aqui não está fazendo nenhuma crítica, que a gente está todo cada um numa situação maravilhosa, na diversidade. Isso não significa que vai ser melhor. Estou falando aqui de evolução moral. Estou falando de estrutura orgânica, que à medida que vai evoluindo, inclusive tecnologicamente. O nosso soma, o nosso corpo, poderá ter inclusive componentes que venham a ser cada vez mais tecnológicos. Então você vem preparado pelo corpo e pelo espiritual, que é a matriz do corpo físico, que vai trazer avanços, como André Luiz já tem mostrado. Eu recomendo a leitura de Missionários da Luz, né, para a gente poder compreender um pouco. Então, tem coisas, por exemplo, que o espírito já traz, o corpo físico não consegue manifestar. E aí a gente tem algumas limitações. Todas essas limitações, ou todos esses avanços que a gente ainda não tem condições de entender, estão no contexto da lei de causa e efeito. Nada acontece casualmente, tudo tem uma razão de ser. E a providência divina está cuidando de tudo. O que a gente tem que se ocupar, não se preocupar, é procurar fazer o melhor ao nosso alcance. O nosso organismo está se transformando. Muitas crianças que vão nascer agora já têm a cabeça numa constituição diferenciada, porque o cérebro vai conseguir captar muito mais informações. São espíritos que estão sendo treinados no plano espiritual, no estado de erraticidade, para terem uma facilidade maior, e a gente vê aí os nossos netos, filhos novinhos, já nesse sentido, não é? E aí eles vão se manifestando dentro do que for possível. Porque a gente tem que ter equilíbrio para não exagerar, achar que a criança é uma missionária, aí você começa a criar teorias. Esses entendimentos aí das classificações, inclusive psicológicas, né, é para a gente tomar cuidado para não fazer um oba-oba. Porque não, meu filho é iluminado, ele é índigo, é cristal, então não posso tocar que ele vai quebrar. O filho vem com a missão, por favor, deixa ele separado de todo mundo. Você acaba com o espírito no sentido daquela encarnação. A gente tem que ter bom senso de que as crianças, sim, podem vir com inteligência muito maior, como a gente está vendo, mas precisam de evangelização, precisam de educação. E isso é responsabilidade dos pais, da família e depois da escola, desse aprendizado da instrução. Então, a gente não se preocupar muito, sabe, assim, achar que o mundo, né, vai dar uns passos que a gente não tem controle. Provavelmente o nosso corpo vai ser um pouco híbrido no futuro, com relação até à tecnologia. Nada impede que assim não seja, não é? Vocês viram aquele filme daquele menino, que é inteligência artificial, não é? Esse é o nome. Vocês se lembram desse aqui? Isso, IA. Isso, exatamente. Que aí acaba ali, nunca morre, né? E aí ele tem a oportunidade de ver a mãe, lembra? Que é um pouquinho, faz lá toda a questão do DNA. Ali aparecem uns seres, né, que são de um outro do futuro. Não é nem assim, provavelmente de outro planeta, é do futuro. E aí não é nem ele imaginando, né? Como se tivesse ali você fica sempre naquela questão, tá imaginando aquilo mesmo. E você vê aqueles seres bem diferentes, né? Os seres assim. Então, assim, mas vai depender o quê? Da constituição do globo, do globo material. Às vezes você pode ter seres que têm uma constituição, no outro planeta a constituição diferente, e depende da evolução também, ok? Mas assim, o que a gente tem que se ocupar é cada vez mais para acolher essas crianças e espíritos que vêm, acolher com amor, acolher com muito carinho, incluindo, né, não os deixando à parte, porque aquele espírito que vem sob a nossa responsabilidade no processo educativo, a gente tem um trabalho para fazer com relação a eles, mesmo que sejam espíritos superiores a nós. A educação que os pais têm que dar é de grande responsabilidade. Uma vez que Cristo e seus discípulos pregavam em vários lugares, nós, trabalhadores da última hora, podemos trabalhar, servir ao mesmo tempo, mais de uma casa espírita?
é viável? Interessante a pergunta, né? Tornou aqui mais materializado. Olha, não há nenhum impedimento de você trabalhar em mais de uma casa espírita. O ideal é que você tenha a casa espírita, que é a sua casa espírita. Eu desenvolvo determinados trabalhos. Eu tenho uma coordenação, eu tenho uma colaboração, tenho uma responsabilidade. Estou naquela casa espírita. Ah, Campeche, mas eu também estou na outra casa espírita que eu divido o meu compromisso porque tem necessidade. Se você tiver condições de fazer isso e consegue fazer com equilíbrio, tudo bem. Mas o ideal é que você tenha uma casa na qual você se dedique efetivamente e colabore para aquela casa, fazendo diversas funções ali, num trabalho em equipe. Esse trabalho em equipe é indispensável, porque nós não somos seres que trabalhamos sozinhos, que ficamos isolados, que somos super-homens ou que somos mulheres maravilhas. Não é? Então a gente precisa trabalhar em equipe. E essa equipe ela deve ser o máximo possível inclusiva permitindo que outros se somem ao trabalho que está sendo desenvolvido. Porque a gente reclama, mas o movimento espírita está envelhecendo, né? A gente não está conseguindo trazer os jovens. Vamos analisar o que a gente está fazendo. Como é que nós estamos fazendo? A gente pode melhorar? Pode facilitar? Porque a transição está aí, está acontecendo. E eu ainda estou me debatendo aqui se um trabalho é certo ou não, se eu posso ou não posso, se eu dou conta ou não dou conta. Aí é um problema. A gente ficar refletindo sobre isso quando a gente já poderia ter dado um passo avante, né? Não ter preconceito, trabalhar essa inclusão. Então eu posso, por exemplo, nós que somos palestrantes, você não vai atuar numa casa espírita apenas, né? Como se não bastasse, mas você falar qual é a sua casa espírita, a Federação Espírita Brasileira. Que eu não tenho a menor dúvida. Se eu perguntasse, por exemplo, André, qual é a casa espírita que você trabalha? Deus, Jesus e caridade. Isso. Você pode até fazer uma palestra no CEOM, né? Vamos perguntar para os nossos amigos aqui, você, qual a sua casa? CEOM. Não é? Poderia até fazer uma palestra aqui, eu fui convidado para fazer um seminário, uma participação, ótimo, num trabalho de integração, num trabalho de união, de unificação, isso é importante. Eu não preciso estar segregado na minha casa. Olha, eu só frequento a minha casa, eu entro aqui, faço o meu trabalho, não olho nem do lado. Meu amigo, se me convidar, não sei nem quer. Faço a mínima questão, não quero. Se eu sou dirigente, eu tenho corresponsabilidade com a união. Isso vale para qualquer um de nós. Qualquer um de nós aqui. Se eu sou coordenador de uma área da evangelização da criança e do jovem, eu tenho a responsabilidade de também me sintonizar ou procurar colaborar com, pelo menos em entrosamento, com a área desta área de infância, juventude e educação da outra casa espírita. O que está sendo feito? Como é que a gente pode fazer? De repente tem uma experiência aqui que pode ser compartilhada. Porque quando a gente se fecha, gente, o prejuízo é nosso. E a responsabilidade também é nossa. A gente leva uma coisa que a gente poderia fazer melhor, não, estou fazendo aqui o melhor que é possível, mas você se abriu para ver alguma coisa diferente? Você procurou compreender uma experiência alheia? Isso vai trazer enriquecimento. E é importante a gente ter uma casa para trabalhar, porque alguns palestrantes, por exemplo, que não estão trabalhando em nenhuma casa. Aí você vai perguntar qual é a sua casa, ele enrola, não vai dizer para onde é que é, ou não estou em nenhuma casa, então não convida. Cuidado, porque o indivíduo não tem uma base. A gente precisa de base, tem que ter onde assentar o pé. Porque senão o indivíduo está atirando aqui, atirando por lá, então ele começa a falar para a própria ideia, daí a pouco, por que não ter uma casa para trabalhar? A gente precisa estar trabalhando numa casa. A pergunta é se eu poderia trabalhar em mais de uma. Claro, na divulgação você pode e deve. Agora, no trabalho específico, é preferível que a gente tenha aquela casa que é a nossa casa primeira, que é a nossa casa principal de trabalho, que nos dá segurança doutrinária. Ah, eu frequento o grupo mediúnico de uma casa, né, e trabalho noutra casa. Alguma coisa está esquisita, porque se frequentar o grupo mediúnico de uma casa e só frequentar o grupo mediúnico daquela casa, está estranho. Por quê? Porque o grupo mediúnico não é a primeira atividade que a gente vai frequentar. A gente vai trabalhar na casa em várias outras atividades até chegar no grupo mediúnico, que é uma atividade privada. Kardec, quando começou a fazer, não tinha
muita noção, muita ideia, claro, natural. Ele fazia sessões da primeiro centro espírita do mundo, que foi fundado em 1858, no dia 1º de abril, como é que é o nome? Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. Ele fazia sessão mediúnica pública. Aí aconteceu lá uma coisa e tal, na próxima sessão ele falou, mas... foi para São Luís, acho que pergunta, mas como é que o senhor permitiu que isso acontecesse? Ele falou, olha, como é que eu permiti? Você não abriu as portas? Porque houve uma mistificação, se identificaram como se fosse aquele espírito e não era. E aí Kardec ficou, mas como é que o senhor permitiu acontecer isso? Ele falou, eu permiti, como é que você abriu as portas de uma sessão que deve ser privada para o público? Porque quando você abre assim, você tem as manifestações as mais diversas, né? Você tem as sintonias as mais diversas, afinidades podem ser até diferenciadas e até prejudicar a harmonia. Então o grupo mediúnico tem a sua especificidade, tem isso tudo explicado lá no trabalho, né, mediúnico aqui em Talento, tal, do Mano e da Mana, né, do meu irmão e da minha cunhada. Então é importante, né, e tem várias obras, a principal obra é, sem dúvida alguma, o Livro dos Médiuns. Tomar esse cuidado, né? Eu devo frequentar uma casa, aquela casa é minha base, posso colaborar numa atividade ou noutra com outra casa, sim, mas algumas atividades devem ser aquela prioridade, é aquilo ali. De preferência, fique numa casa, trabalhe naquela casa, dê segurança. Aí eu dou um apoio, dou um suporte, uma coisa ou outra quando necessário, complementando o trabalho de união e de unificação. Porque senão eu fico isolado, né? E eu não abro espaço para poder ter colaboração e também para colaborar. O que existe no movimento espírita? É movimento. E o movimento é feito pelas pessoas. O movimento, estamos dizendo, o movimento está envelhecendo, o movimento sei o quê, qual é o futuro do movimento? Tem pessoas refletindo sobre o futuro do movimento que nem faz parte do movimento. Eu não dou conta de pensar nisso. Mas como é que é? Se você não está ali no dia a dia, você não está enfrentando a situação, você é um guru, você vai pensar, né, está encontrando aí coisas miraculosas, que maravilha, eu vou te dar a receita. Meu amigo, você tem experiência? Você conhece? Não, não tem vivência, então fica na sua. Ora, se eu vou fazer a cirurgia, não é? Eu vou ter que fazer com o médico que no mínimo sabe o que está fazendo, além do conhecimento, tem experiência. Porque eu tenho que ter confiança. Então tem que tomar muito, tem muito oba-oba por aí. E a gente vai. E muitas casas isoladas, no Brasil afora, em vários estados, né? Aqui, não sei, mas provavelmente a gente possa viver essa realidade também. O que a gente tem que fazer? Se abrir mais, conversar mais, abrir para o entendimento, buscar a compreensão, o diálogo. E aí eu posso até colaborar. Eu sou, por exemplo, palestrante, eu posso ser convidado para casa, né, e alguém daquela casa ser convidado para casa, que eu, né, a minha casa, digamos assim, onde eu colaboro mais efetivamente. Porque a minha casa a gente fala carinhosamente, né? Falar o meu centro, né, como se eu fosse o dono do centro. Não, é assim onde a gente trabalha mais efetivamente. Então é importante ter uma colaboração, mas ter uma casa que é a nossa casa principal. E no processo de união, de unificação, procurar integrar. Às vezes a casa faz uma atividade, eu faço uma atividade aqui no maior esforço, a outra casa ali já tem experiência naquilo, poderia ter dado um toque aqui, ou ter somado esforço, ter me ajudado. Nessa área aquela casa é muito forte, eu posso ajudar a desenvolver. Ou concentra, quem sabe, lá, se for o caso, a depender. Aí a outra é forte aqui num aspecto, soma para ajudar a outra, isso é trabalho de colaboração. É isso que a gente precisa fazer no movimento espírita. Faz diferença, gente, para vocês? Dá para a gente refletir assim? Porque é assim que funciona o movimento. Mas aí é diferente do que eu penso. Mas como é que você pensa? Como é que você pensa? Você está pensando segundo Kardec? Segundo a doutrina espírita? Ou você tem uma opinião própria e faz a sua maneira, espiritismo a sua moda, aqui na minha casa funciona assim? Não sei, é uma coisa que a gente tem que refletir. Né? Com cuidado, com atenção. Porque a gente faz com a maior das boas vontades, assim, excelente. Toda a intenção está sendo considerada, gente, o melhor possível. Mas eu quero dizer para vocês que eu já estive em casa espírita, de fazer a palestra, e aí quando acabar a palestra, assim, o presidente do centro espírita tocar o palestrante ir embora, e todas as pessoas também mandar embora, por quê? Porque ele precisava fechar o centro. É tipo assim, tem um trabalho de 4h30 às 6h. Quando dá 6h10, o presidente fala, gente, vamos todo mundo embora porque eu preciso fechar o centro.
Eu vivi isso. Eu não estou contando uma história que eu vivi, né? Aí você vê que situação, esdrúxulo, Campeche, isso aqui é uma coisa absurda, onde já se viu. Bom, o indivíduo não pode, o centro tem, tudo bem, tem porta, né, tem que fechar, mas o infeliz do presidente não poderia delegar aquilo outro. Vai embora se você tem um compromisso, meu amigo, deixa o outro fazendo. O presidente fechar a porta, abrir a porta, né? A gente precisa avaliar a possibilidade do trabalho em equipe, delegando responsabilidades. Coisas assim que a gente vai fazendo, né? Eu já vi casas espíritas que são administradas assim, que é um jeito interessante. Casas maiores têm um funcionamento assim, todo dia, aí eles pegam uma equipe, naquele dia a equipe, desde o início do dia até o final, ela é responsável pela casa. No outro dia, outra equipe. E faz assim a escala semanal. É um jeito de funcionar. Foi como arrumaram. É um jeito de administrar. Está dando certo, está funcionando? Beleza. Não é? Mas estão unidos. O pessoal se reúne, avalia, conversa. Então, e outra coisa fundamental, a diferença soma. No movimento espírita, o que a gente recebe assim, por exemplo, de diversidade, de coisas assim, peraí. Primeira coisa, abra a mente e o coração para ouvir. Aquilo tem algum valor? Tem alguma contribuição? É possível da gente, pelo menos, analisar, avaliar? Então, vamos fazer isso. Agora, se é uma coisa assim, não, isso aqui é totalmente esdrúxulo, não tem condições, isso aqui foge completamente, mas não tome a decisão monocrática. Monocrática é você tomar a decisão sozinha. Mas eu sou o principal gestor, eu tenho responsabilidade, sim. Mas se for uma coisa assim que já está determinada, tranquilo, mas nem tudo está. Eu vou dar um exemplo para vocês do que a gente vive. O Conselho Diretor da FEB, que é constituído pelo presidente, 4 vice-presidentes, a gente não toma decisão sozinho. Um projeto, uma iniciativa, surgiu lá uma situação, uma dúvida, surgiu uma consulta, né, surgiu um convite, a depender se envolve outras áreas, a gente leva o Conselho Diretor e toma a decisão. É falar, a FEB demora para decidir? Não, a gente decide inclusive pelo WhatsApp. Agora mesmo vindo para cá, a gente manifestou sobre uma participação, a assinatura da FEB num movimento, numa divulgação, numa participação que vai para casa, né, para o Senado Federal. Decidimos, vai colocar a logo da FEB também apoiando. Isso a gente decidiu assim, né? Cada um foi se manifestando e pronto. Não precisa fazer uma reunião formalizada, aquela coisa toda. Então a gente vai vendo a situação. Eu tenho 2 projetos, por exemplo, vou levar para o Conselho Diretor, num trabalho de equipe que está acontecendo, para ver se eles deliberam, né? Se a gente delibera no sentido de apoiar, aprovar, para poder seguir o curso. Mas não é uma decisão que eu tomei sozinho, em portas fechadas, aqui eu mando e o pessoal obedece. A gente já passou por situação de ter pessoas que são super, como se fossem super-homens, sabe? Ou mulheres maravilhas. Não, aqui, olha, chegou, né, o indivíduo que manda. E aí todo mundo fica com medo. Né? Na casa espírita não pode ter isso. A gente precisa ser fraterno, precisa ser irmão. O presidente é aquele primeiro que tem que pegar a pirâmide, sabe a pirâmide? Bota ela de cabeça para cima, porque o que está no céu vai sentir um inferno. É o que vai viver a relação com o outro ali no tete a tete, no atendimento, na conversa. Porque o primeiro, aquele que está no posto supostamente mais elevado, é o que mais deve servir. Faz sentido para vocês, né? É assim que Jesus nos deu o exemplo. Se a gente estiver fazendo diferente, nós é que estamos sendo diferentes. O que a doutrina espírita nos orienta é a humildade, é a colaboração, é a participação coletiva. Nem sempre é fácil colocar isso em prática, mas a gente tem que criar o hábito. A gente já passou na Federação Espírita Brasileira por questões assim, determinantes. Aí fica aquele mal-estar. Tem aqui, ó, a gente está mandando aqui. Cadê o Olimpo? O Olimpo é quem decide, sabe? O Olimpo da mitologia grega, era lá os deuses isolados que decidiam. Aí você não sabe como é que é, será que vai dar, não vai dar? Não, olha, a ideia não foi aprovada. Mas não foi aprovada por quê? Não, porque o indivíduo não aprovou, não veio explicação. Aí quem está ali com a ideia vai se desestimulando, a ponto de repente, deixar de frequentar a casa. Então a gente tem que ter o bom senso de incluir, conversar. Olha, isso aqui não dá assim, mas pode dar de outro jeito. Vamos somar esforços. Né? Uma área está fazendo a sugestão, já amadureceu na área mesmo com todos, de repente, vamos levar para as outras áreas também na casa, né? Vamos refletir se vai dar? Beleza.
Ah, tem a proposta de trazer os jovens mais perto, de repente, como é que a gente pode fazer? A diretoria, né, a gestão, a presidência, né, o colegiado tem que estar presente, porque se não dá apoio, não dá suporte, a coisa não funciona. Ok? Então vamos finalizar, né, as perguntas, 5h30 do nosso horário. Já deu 5h30? Já. Para 4h30 agora não? Não, 4h30. É, nós temos uma hora. 4h30. Calma. Eu estou cheio de perguntas aqui para vocês. Tá mandando embora? Você... Gente, deixa eu trazer para vocês aqui uma coisa muito bonita. Hein? Olha, fio de Ariadne, poesias. Eu queria trazer para vocês um trecho do Minotauro, que eu quero trazer uma outra que se chama Deus, Jesus e Caridade. Olha só que bonito. Mas eu quero que a Elaine venha aqui à frente comigo. Ela é quem vai fazer a leitura. Deus, Jesus e Caridade. Esse livro eu acabei de ganhar, foi dedicado ao Carlos Campetti, porque acharam que eu sou o Carlos Campetti. Eu me sinto honrado de ser confundido com meu irmão, porque ele é o primeiro, eu sou o último, ele é o mais velho, eu sou o mais novo, ele é o mais evoluído, eu o menos evoluído, ele é o mais bonito e eu o mais bonito ainda. Então, aí nós recebemos aqui do nosso querido, que vai chorar, pode chorar o que você quiser, tá? Que coisa linda. A nossa querida Elaine vai ler esse poema que eu achei maravilhoso, Deus, Jesus e Caridade. Eu penso que você fez uma homenagem à casa, né? Ou ao lema de Ismael, que é Deus, Cristo e Caridade, e essa casa tem esse nome lindo, né? Por favor, Elaine. Deus, Jesus e Caridade. Deus pinta o dia em cores de ternura, sopra nas flores a fé que não se cala. Faz da alegria a mais doce escritura, acende a vida em luz que nos embala. Jesus caminha entre risos e abraços, corre no amor a força verdadeira, cura com gestos, refazendo os laços, e faz da dor uma estrada ligeira. Caridade é canto que o tempo espalha, perfume bom que o coração reclama, vento suave que o bem trabalha, chama que aquece e nunca inflama. Na mesa simples, a vida se acalma, tudo floresce em luz e palma, e o mundo inteiro aqui encontra a calma, na verdade, do abraço que aquece a alma. Que lindo, né? Parabéns. E aí, com esse abraço que acalma a alma, enquanto tem mais perguntas que virão, né? Já tem aqui. Eu queria, para a gente aproveitar, quando vocês vão fazendo outras perguntas, que a gente pudesse se levantar, todo mundo que quiser e que puder, tá? O nosso amiguinho fica sentadinho bonitinho ali, a gente, os outros aqui, a gente se levanta, e aí, né, nós vamos fazer o seguinte, para dar uma demonstração aqui, vamos lá. Aí, nós já estamos aqui com a voluntária, que a gente vai fazer assim, ó. Nós vamos ficar em dupla, um de frente para o outro. Vou ficar aqui, vem aqui. Não tem problema. Ó, tá incomodando? Não. Ó, então a gente está de frente um para o outro, ok? Em dupla. Quem está em dupla aí, um de frente para o outro. Se tiver um trio, tá alguém sozinho? Isso, pode se juntar. Vocês estão em trio? Tem mais alguém que está em trio aí ou está sozinho? Lá, ó, Mica. Vai lá no tem final. Gente lá, Isso. o Adriano, a Ana. Ótimo. Oh, que babyzinho lindo que tá chegando, vovô. Muito bonitinho. Vamos. Então, gente, nós vamos fazer assim, ó. A gente fica de frente um para o outro, ok? De frente mesmo. Uma distância confortável. Nós vamos colocar a nossa mão direita no ombro do nosso interlocutor, né? Quem está à nossa frente. Aí nós vamos fazer como se desse um passo, mas é só a perna para frente. Coloca um pouco a perna para frente. Fica bem confortável, ok? Agora, todo mundo fez. Agora a gente vai olhar nos olhos.
Quero ver o que você me diz. A gente vai desejar tudo de bom, o melhor possível que a gente possa compartilhar no sentimento, na emoção. E assim, com esse desejo, essa vontade, a gente vai completar o abraço. Ok. Falou do abraço que afaga, não é? Como é que a gente se sentiu sendo abraçado? Aquece a alma, né? O abraço, ele tem essa mágica. Se vocês quiserem sentar, pode ficar à vontade. Essa mágica de, ao mesmo tempo que a gente abraça, nós somos abraçados. É uma correspondência. É uma via de mão dupla. Não é assim que a gente se sente? Por isso que abraçar acalma e afaga a alma. A gente se sente muito bem. Como é que é o nome desse bebezinho, mamãe? Vicente. Ô, Vicente chegou, vovô, que coisa mais linda. Muito bem. Então vamos lá. Como é que nós nos sentimos abraçados e abraçando? Bem, né? Ok. Próxima pergunta. Só porque eu disse que era 5h30, chegou um monte de perguntas. Tá vendo? O que dizer das férias coletivas em um grupo de estudo? Se tem integrantes disponíveis para manter os estudos, tem algum problema? Não, deve-se manter o estudo se você tem. Se o grupo, o Mano aqui no livro, ele fala em acordo de grupo. Quem já leu o livro todo é interessante. Você estabelece um acordo de grupo que tem determinadas regras, determinadas condições, entendimento que é feito em conjunto. E o que ficar estabelecido ali vai se cumprir. Então, se por exemplo, né, você tem pessoas que podem continuar o estudo ao longo do ano inteiro, incluindo dezembro, janeiro, né? Tem um feriado ali, mas tem pessoal que vai estar. Não precisa abrir mão do estudo. Ou de repente, olha, exatamente que está caindo aqui num feriado em que nós não temos condições de fazer porque vai estar todo mundo, né, praticamente fora, uma pessoa só fica. Aí pode, olha, combinando, né, nós vamos aqui deixar de ter nesse final de semana ou nesse dia o nosso encontro, o estudo, e volta na semana que vem. Não tem nenhum problema mediante entendimento. O que nós não podemos fazer é fechar as portas da casa espírita. A casa espírita precisa dar de portas abertas, porque o centro espírita é um ponto de luz na comunidade. Então, se eu fecho as portas, eu deixo de atender aos necessitados. Seja um atendimento mesmo pela beneficência, caridade material, tem um bazar aqui que vai facilitar, né, investimentos, tem da parte da alimentação. Tem a questão, por exemplo, né, no sentido da caridade do atendimento espiritual, atendimento fraterno, que a gente precisa estar atendendo. A palestra pública não para, por exemplo. Olha, nós vamos aqui parar 3 meses, tá? Aí fica complicado. Quando você voltar, você tem que engajar tudo novamente. O que a gente faz, por exemplo, lá, com relação a alguns programas nossos, por exemplo, a gente fez o programa Conscientização Ecológica até a última quinta-feira de novembro. Começou dezembro agora, a gente suspendeu. Dezembro e janeiro. Volta em fevereiro. Mas é uma situação específica. Tem o Palavras de Luz, que é uma espécie de atendimento fraterno ali online, e a gente faz todo dia, de segunda a domingo, não para. Nós estamos agora nos virando nos 30, porque chega Natal, tem que fazer, Ano Novo vai fazer, não interessa, todo dia faz, assim como vamos orar também. E a gente tem que estar trabalhando para poder preencher, cumprir a obrigação que deve ser cumprida. Então, férias, até tem um texto que a gente escreveu há algum tempo, tá? Sobre essa questão de férias na casa espírita. Casa espírita não deve fechar as portas. Não deve. Ah, eu estou com um problema, estou com dificuldade. Trabalhe em equipe, porque se tem quem? O seu alterno, o seu substituto, aquele que vai estar colaborando, né? Delega. Falou, eu não estou, mas o outro está. Ah, no outro a pessoa não está, mas eu estou. Então a gente vai e vai tocando o trabalho. Tá certo? Mas se num acordo de grupo, de ter, olha, nós vamos dar uma pausa nessa semana, aí tudo bem, é uma combinação que pode ser feita, tá? Mas de preferência,
que não se tire férias em vários trabalhos. Os estudos, como foi a pergunta, porque eu tenho que ser coerente, a gente faz, por exemplo, os estudos até um certo período do ano, depois dá uma pausa. Por exemplo, julho, normalmente a gente dá uma pausa, que é tipo calendário mesmo, até escolar, né? Que a gente habitua assim. Porque você tem que programar, replanejar essas coisas todas. Final de ano, chega ali dezembro, dá uma pausa. Na segunda semana, por exemplo, nós estamos com o nosso grupo do estudo do Evangelho, segunda-feira agora, vai ser a última reunião do ano, né? A gente faz no CESP, que é o Centro Espírita Sem Fronteiras. Eu tenho que até fazer a prece final, eu tenho que chegar a tempo de fazer a prece final, é que estou escalado nisso aí. E aí o que acontece? Depois vai dar uma pausa, quando em fevereiro retoma. Entendeu, gente? Então é perfeitamente possível dentro do combinado. Agora, não entender como férias assim e deixar esquecer o oba-oba. O Centro Espírita, gente, não é um clube social. O Centro Espírita não é uma colônia de férias. Eu posso até fazer colônia de férias no Centro Espírita, porque olha, nós estamos em férias, mas a gente está com as portas abertas num atendimento especial à comunidade. Né? Não estamos com toda a estrutura, mas a gente não deixa de atender. Sabe como é que é? Aí sim vale a pena. Mas a gente tem que tomar muito cuidado, porque o que tem eventualmente acontecido nesse negócio de férias, a gente sempre coloca em prioridade alguma coisa que não seja o trabalho, que não seja a minha colaboração voluntária. Então, toda vez que eu fizer isso, eu preciso me avaliar. Tudo eu coloco na frente. Eu só estou falando aqui, gente, assim, só de maneira fictícia, não acontece aqui, né, claro. Né? Mas assim, tem praia, gente, isso aqui tem praia, tem montanhas, tem cachoeira. Gente do céu, olha como está o sol lindo, hoje é sábado, aí eu vou pegar uma cachoeira. Mas tem evangelização, mas isso aí, ó, eu vou deixar para depois, hoje eu não vou não. Você sabe para onde você vai assim? Vai direto para o inferno sem escala no umbral. Então a gente tem que ter bom senso. Se eu assumir um compromisso, eu sou voluntário, eu já não sou mais voluntário, entendeu? Para fazer do jeito que eu quero, senão eu não teria me voluntariado. Quando eu me voluntario, eu assumo um compromisso. Eu tenho aquele trabalho, aquela atividade, eu preciso fazer, preciso participar. Assim que funciona. Porque senão a gente não colabora. Aí você vem ali, tem meia dúzia de materializados fazendo o trabalho. E tem, às vezes, 50 pessoas que poderiam estar colaborando também. E às vezes não colaboram porque estão priorizando outras coisas, ou porque não tiveram oportunidade. Tudo isso a gente precisa ver com calma. Tá certo, gente? É possível fazer o trabalho com qualidade da melhor forma. Lembre-se que ainda está faltando falar o que é ser, né? Ser humano, ser perfeito, né? Naquele sentido de fazer com o máximo que a gente puder. A gente vai ver isso aí sobre ainda. Pois não. Por que alguns espíritas esquecem que na transição planetária o Cristo está no leme? Porque não tem vergonha na cara. Que não parou para prestar atenção no que está acontecendo. O Chico, ele teve uma desavença com o senhor porque ele estava trabalhando na fazenda modelo, né? E o senhor que tinha lá umas propriedades foi para o Chico, era um recibo, uma precatória, mas tinha vencido no dia anterior. E o cara falou, não, Chico, você tem um poder aí, você apaga esse negócio, coloca como se fosse, né, ontem a data, assim, tudo. O Chico falou, mas não posso fazer isso. Eu falei, mas Chico, ninguém está vendo. Aí o Chico falou, eu estou vendo. E aí Chico não fez. E o senhor ficou o quê? Bravo com ele. Ficou de cara virado, ficou inimigo e tal. E passaram um tempo, estava chegando o Natal, aí o Chico foi e bateu a porta do cara, né? Aí não atendia, até que veio uma pessoa que estava trabalhando com ele e falou, olha, ele não quer não atender o senhor Chico, não está querendo atender. Mas chama ele lá, meu irmão, diz que eu estou precisando. Tá? Acabou insistindo e veio. Aí o senhor perguntou assim, mas você está aqui porque você é humilde ou porque você é sem vergonha? Ele falou, porque eu sou sem vergonha. Ele falou, então tá bom, eu vou lhe atender e tal. Aí viraram amigos de novo, tudo certo e tal, superou. Então veja, o compromisso que a gente tem é de analisar o que está acontecendo. Olhai, vigiai e orai. É a nossa responsabilidade. A gente tem que fazer a leitura do que está acontecendo e procurar contribuir da melhor forma possível na nossa condição. Ser perfeito
Não é fazer o que Deus faz, porque só Deus o faz. Mas é a gente fazer o máximo ao nosso alcance. Tudo que a gente puder fazer, a gente deve fazer. Ser perfeito é chegar no limite das suas forças. Não é se exaurir, não é deixar de se divertir. Eu estou vindo aqui, gente, tem um custo para eu vir aqui. A URI está bancando a minha vinda aqui. Você sabe quanto é que custa? Porque tem passagem, tem almoço, já viram que eu como pouco, né? Tem hospedagem, aí o pessoal faz o quê? Consegue, graças a umas almas boas, consegue lá um patrocínio, uma coisa ou outra, doação, isso faz parte de tudo, mas tem um custo, tem uma responsabilidade. A gente precisa entender isso, porque, mas a gente vem o quê? Leva aqui para passear, vai ver uma coisa ou outra, fica num lugar que é gostoso, porque o mar, eu não tenho um mar ao lado, porque eu moro no Planalto Central, vou botar os pés na areia amanhã, depois da tarefa cumprida. Olha que gostoso, que oportunidade. Então a gente tem que saber levar essas coisas também, fazendo o que está dentro da condição, mas sem você se sacrificar no sentido de que, olha, eu sou um super-homem, daqui a pouco eu estou doente. Eu sou Mulher Maravilha, daqui a pouco eu estou exausto, não estou dando conta. Então esse cuidado precisa ter. Agora a responsabilidade, a pergunta evoca comprometimento e fidelidade. Nós precisamos ser fiéis ao Cristo, fiéis a Kardec, ao Espiritismo. Gente, tem uma fala de Allan Kardec Espírito no livro A Prece, aquele livro de bolso, que são os 3 últimos capítulos do Evangelho. Mas tem uma mensagem, 2 de Kardec, que ele se dirige ao movimento espírita da época, aos espíritas, fala de união e unificação. E tem um outro que ele fala de caridade e tal. Tem um momento que ele diz assim de maneira enfática, que ele diz assim: são traidores aqueles que assumem o compromisso e não os cumprem. Ele não alivia, não. Ele coloca de maneira enfática: traidor. Traidor é aquele que tem um compromisso assumido, que assumiu uma responsabilidade e chega na hora, não, mas eu não tenho nada a ver com isso. Chega do outro lado do plano espiritual quando vai avaliar o que a gente fez, do que a gente fugiu. Isso significa que o trabalho não precisa ser um peso, um desgaste. O trabalho tem que ser gostoso, tem que ser algo que a gente goste de fazer, que a gente se envolva. E às vezes eu vou contar com a contribuição de alguém que eu nem esperava. Gente, olha, está aqui, está tão bom. Somando esforços, alivia e fica mais fácil. Então, aproveitemos com consciência a oportunidade e façamos o melhor ao nosso alcance. Esse vai ser o melhor caminho. A evolução moral da humanidade pode influenciar na data para a evolução do planeta? Com certeza. Se, por exemplo, né, a gente vê que Kardec faz a classificação do nível de evolução do planeta de acordo com o nível, né, do grau evolutivo da humanidade que o habita, é claro que quanto mais evolui a humanidade, a população daquele orbe, ele vai mais rapidamente também evoluir. Uma coisa está atrelada à outra. O que está acontecendo agora aqui é o contrário, né? O planeta chegou num ponto que já tem que fazer a transição, porque os tempos são chegados, e a gente está ali no último momento. Mas a gente tem uma oportunidade dupla. Deus é tão bom de nós sermos trabalhadores da última hora do mundo de expiação e provas, que está aí na sua despedida, e ao mesmo tempo trabalhadores da primeira hora do mundo de regeneração que está surgindo. Então nessa caminhada a gente vai fazer as duas coisas. Independentemente de se a gente não aproveitou o tempo ou não, está aqui novamente sendo concedido para a gente fazer o melhor. Como evitar que a casa espírita se torne apenas assistencial ou intelectual, mantendo o equilíbrio necessário? Fazendo com que as áreas previstas no documento Orientação ao Centro Espírita sejam implantadas na casa espírita. Quais são essas áreas? Vou citar aqui alguns exemplos. A área, por exemplo, da mediunidade. Tanto aqui, né, aqui a casa, né, Deus, Jesus e Caridade, quanto, não é? Lá o SEON também tem a área de mediunidade, tem trabalho mediúnico e tal. Tem uma área que é de atendimento fraterno, né, que também é aquele diálogo e tudo,
vocês devem ter a área da evangelização. Lá no chão tem a evangelização da criança e do jovem. Tem a área da família. A área da família. Sabe por quê? A área da família ela pode ser muito vinculada à própria evangelização da criança e do jovem. Quando os pais vão levar os filhos, aí eles deixam o filho na evangelização e vão embora. Por quê? Não, eles deveriam ficar para também ter um momento na casa espírita. E tem casas que fazem assim, o mesmo tema que é tratado na aula de evangelização, ou no momento da evangelização, é tratado com os pais. E aí você consegue manter as crianças e os pais, as famílias, inclusive com os jovens. Você pode também fazer algo assim, que é a questão de jovens, que às vezes o pai traz, o jovem ainda não tem aquela independência. Esse pai que está trazendo o jovem, ele ficar também na casa espírita. Mas virar palestra, grande parte dos pais vão para a nossa palestra, né? Que é concomitante com a evangelização. É um caminho. Você pode estar fazendo, algumas casas fornecem assim, durante a palestra, os pais vão para a palestra, né, e você tem isso aí. Quando a atividade da evangelização no horário da palestra pública, tudo bem. Mas há casos, por exemplo, que você tem, não sei aqui, assim, você pode ter evangelização num outro horário, né? Muitas casas funcionam em horário diferente. A FEB fazia, né? Lá é diferente, né, o horário. Nós percebemos lá no Laguna que quando os pais levavam as crianças, o jovem, né, ou a criança para a evangelização, e ele ia à palestra, aí tinha uma semana que ele não poderia ir à palestra, então o filho perdia o contato porque era vinculado ao pai que ia à palestra. Né? Então, quando a gente vincula uma data especial só para a evangelização, com os pais ficando com a departamento da família, então ele cria um vínculo que naquele dia é do filho. Exato. Né? Excelente. Excelente exemplo. Na medida do possível é o que a gente pode fazer. A medida do possível é a gente deixar o impossível de lado. A medida do possível é sair da nossa zona de conforto e fazer o que precisa ser feito para atender com mais qualidade aos nossos irmãos. Olha bem o que eu estou falando. Que a gente às vezes formata a atividade porque é cômodo que já tem a palestra e o pai traz a criança. Se o pai não pode ir, a criança não vai também. Perde. A atividade da evangelização da criança e do jovem é uma atividade das mais, se não a mais, no meu entendimento, é a mais importante da casa espírita. Eu, como dirigente, talvez não devesse falar isso, mas eu falo que a minha opinião é que eu deixo bem declarado. Todas as 9, 10 áreas são importantes. Vocês têm orientação ao Centro Espírita? Aquele documento, ele tem até tudo online, tem um PDF, tem ele inclusive em vídeo gravado, só procurar na FEB Lives, FEB TV, né? Tem tudo lá explicadinho. E aí, o que acontece? Tem que avaliar, lá também, inclusive na casa de vocês, às vezes se é o melhor caso, porque às vezes você tem isso na prática que acontece mesmo, né? Aí se você tem um horário especial da evangelização, específico para aquilo, a infância, a juventude, às vezes pode ser até no mesmo horário a dependência, se for possível, se não em horário diferente, mas os pais vão levar e eles ficam, porque é a atividade da família. Várias casas espíritas estruturando a área da família, está mantendo a família, porque às vezes você tem a criança que está sendo evangelizada e o pai não está nem aí, a mãe está no outro contexto, aí deixa o filho lá, quando for o caso também, deixa como se fosse simplesmente um objeto. Já aconteceu isso. Enquanto não se estruturou a área da família, não tinha resolvido isso. Hoje nós temos possibilidade de resolver. Agora tem que implantar na medida do possível. E outra, gente, família, todos nós temos família, né? E aí já tem documento orientador de como implantar. Todas essas áreas têm documento. A única que não tem ainda é a área da arte que está fazendo. Ok? Tudo bem? Ficou claro aí? Oi? Com o mesmo tema. Com o mesmo tema. Trabalhando sobre Deus, com os pais também trabalham em níveis diferentes. Exatamente. Mas quando a criança sai no carro, com o pai voltando, eu digo, pai, nós estudamos isso, aí o pai está no mesmo diálogo, entendeu? Perfeitamente. Exatamente isso que a gente tem visto. As casas têm funcionado assim, né? Com o mesmo tema. Isso é ótimo. Muito bem. O trabalhador espírita está preparado para o aumento de sensibilidade e percepção espiritual característicos da transição? Olha, a pergunta é simples, né? A gente vai se preparando, como o ministro Genésio falou para André Luiz. Quando o trabalhador está pronto, o trabalho aparece. A preparação, ela é um processo, ela é constante. A gente não pode dizer assim, olha, eu vou me aprontar completamente para o trabalho aparecer. Na verdade, é uma coisa e outra, né? Eu, quando fui trabalhar na infância,
eu trabalhava com as crianças, né, do primeiro ciclo, segundo ciclo, terceiro ciclo. Depois, quando eu fui para a juventude, a diretora do DIG não deixou porque eu não tinha idade. Né? Eu era muito jovem para estar falando com jovens quase da minha idade. Olha só que coisa assim. Porque a estrutura, não sei o que tem, tal. O que eu fiz? Eu bati o pé. Eu não aceitei. Olha que jovem rebelde. Aí falou, não tinha aquele importuno, eu estava lá importunando e eu queria fazer, eu não aceito, porque eu quero ir lá para lá e eu sinto que eu tenho condições de tudo, por que eu não vou? Não, porque você não tem idade, mas pela idade eu não posso ir. Aí colocaram uma pessoa mais de idade, nós somos em dupla, porque a evangelização, claro, você não tem só um evangelizador, se tiver dois, melhor, né? E aí, ótimo, fomos em dupla ali, ele tinha mais idade, ótimo, aprendemos. Aí fui evangelizando, a época era pré-juventude, primeiro ciclo, segundo ciclo, que estava praticamente na mesma idade, depois me tornei coordenador da juventude, entendeu? Aí, o que eu estou querendo dizer? Não é para me mostrar que eu sou diferente, tem nada a ver, eu sou espírito inferior mesmo, só para demonstrar que às vezes surge uma dificuldade ou outra, a gente pode superar. Então a gente vai se preparando com o trabalho em andamento, não tem uma condição ideal para dizer, olha, aqui está ótimo, agora sim, eu só vou trabalhar quando tiver tudo em condições. Então você vai, meu amigo, para outro mundo, porque se você é um ser assim tão, né, a gente tem que, na verdade, quando a gente fala, eu quero um mundo melhor para o meu filho, você está fazendo um filho melhor para o mundo? Essa aqui é a questão, não é? Então a gente tem que trabalhar, tem que botar a mão ali na massa, tem que botar os pés no chão e seguir em frente, tá? Esse é o melhor caminho de preparar essa transição. Alguém tem mais alguma pergunta? Ninguém mais? Ninguém? Posso então perguntar? Você vai querer fazer alguma coisa? Você quer fazer uma pergunta? Eu quero, pode? Pode. Ela, pois. Eu queria só complementar a respeito daquela pergunta. Sim. Se a mulher dessa sempre transição, sim. porque então a transição que se fala é que aquele do Batman fala em 1758, concluindo, né? E eu queria dizer que o momento, né? Vivemos sempre em transição. Sim. Então, por que considerar com tanto, sabe, eu escuto a palestra sim. Com tanto alarmismo que a pessoa sim. dá vontade de sair numa palestra daquela e claro. Ficar num buraco de dentro exato. Não, todo momento que for assim, alguém colocar de forma, né, apocalíptica, alarmista, aquela coisa destrutiva, a gente sabe que não é assim. Quer dizer, né? Nós tem muitos palestrantes e para que todos se toquem realmente dessa importância, do cuidado de como abordar esse tema. Claro. Esse tema, como vários outros, né? A gente agora mesmo editou um livro, né, que é o que os Espíritos dizem para os evangelizadores, pais, né, pais evangelizadores e jovens. Então, temas que às vezes a gente não costuma tratar na casa espírita, como a questão, né, da sexualidade, a questão de drogas, a questão do autoextermínio, né, a questão de eutanásia, essas coisas todas. Essa questão aí, tudo que for trazer de maneira alarmista não combina com o Espiritismo, porque está no capítulo 18 de A Gênese, ali está a base. Quando a gente lê aquele capítulo, você vai ver, a revolução, a transição não será material, ela é moral. Mas evidente, você vai dizer, mas está acontecendo revoluções assim no globo. Claro, está havendo uma inclinação, uma verticalização do eixo da Terra, evidente que vai ter movimentos aqui e acolá, como a gente está vendo. E tudo está atrelado porque tudo está conectado. Há um regime de interdependência total, inclusive nesse aspecto, né, das relações assim entre os mundos e tudo mais. Então, o universo está em constante movimento, é dinâmico, em constante transição, porque nada está parado. E a gente precisa tomar isso para nós, para o nosso comportamento, né? Olha, que a gente vai mudando, vai se transformando, vai procurando fazer o melhor. Mas qualquer alarmismo não é saudável. Realmente não é o melhor caminho, tá? Você vai fazer a pergunta de volta para os nossos internautas ouvir a pergunta? Sim. Tá. A gente tem participação do pessoal da internet? Tem mais alguma? Não? Ok. Não, eu só queria, a gente já vai encaminhando para o encerramento, né? Você faz a pergunta, os internautas vão fazer também, gente. Não, eu tinha falado para ele, tinha a pergunta dele, que foi falar do microfone, para o pessoal entender o que estava ok. Não, a pergunta que o nosso amigo fez, veja aí se eu vou traduzir direitinho, é no sentido assim, de quando esse tema, né, que diz respeito à transição planetária é tratado por palestrantes,
geralmente você tem um alarmismo, né? Aquela coisa apocalíptica, aquela coisa de destruição, de coisas que levam à preocupação. E você sai da palestra mais angustiado do que quando entrou. Então, um cuidado. Aí a gente tem todo um trabalho de preparação de palestrantes, que é né, o pessoal está falando que fez. É muito importante isso, porque é o seguinte, a palestra pública, ela é para acolher. Então, primeiro ela consola, depois ela esclarece. E sempre termina de uma forma que seja de esperança. Ela inspira a esperança, a fé, para que a gente se sinta fortalecido para seguir em frente. Esse é o fundamental, ok? Tudo bem? Tá. Gente, então a pergunta que eu queria fazer, porque depois, se vocês permitirem, eu queria tocar uma música, se vocês deixarem. Imagina que prova quase que expiatória de vocês. Mas eu queria, assim, já que a gente vai encaminhando aqui, como é que foi esse momento, né, desse bate-papo aqui, desse seminário com vocês? Como é que vocês se sentiram? Né? Estamos aqui desde as 2 horas, não é isso? Nessas 3 horas aqui, 3 e pouco, que a gente vai acabando ali com as 5h30. Como é que vocês se sentiram? Quem quiser falar, pode falar, que eu vou tentar repetir, porque fica gravado, né? Eu acho que foi muito agradável, foi edificante. Eu acho que a tua fala, ela toca os nossos corações, tem uma fala precisa, faz uma sinopse de tudo que a gente já leu, já estudou. Então, fortaleceu tudo que a gente, o entendimento que a gente tem sobre a doutrina e as nossas ações na casa espírita. Perfeito, obrigado. Não sei repetir o que ela falou não, tá bom? Precisa... Próxima vez eles venham presencialmente aqui, né? Ah, oh meu Deus. Mas às vezes nem todo mundo, que pode ter pessoal, né, de fora também. Vai captar o áudio, eu vou levar na edição, vai sair no canal dele. Ok. Ou se a gente, por exemplo, quem quiser falar, pode vir aqui também, à frente do microfone. É que às vezes fica mais tímido tudo. Mas você falou... Pode né? passar a lapela para a pessoa. Ah, a lapela já grava. Ah, então tá bom. E aí não vai pegar o que eu estou falando? Não, quando você passar a palavra, passa para a pessoa. Então tá bem. Então, ok. Então vamos lá. Captamos aí. Obrigado pelo apoio, pela consideração, viu? Da sua fala tão amorosa, acolhedora. Agradeço de coração. E fico feliz que seja útil, né? Essa é a finalidade. Quem mais? Pois não. Vem aqui. Queria agradecer a oportunidade de eu ver um representante oficial da FEB, porque há diversas informações, principalmente com inteligência artificial, hoje em dia rodando na internet, e a informação da doutrina chega muitas vezes não de forma correta, e alguém da FEB assim, nos trazer todo esse conhecimento para que possamos também discernir as informações, né? E saber exatamente como atuar, principalmente as casas espíritas, no sentido de ações que devem, não devem, ou evitar de fazer. É muito importante esse seu discurso. Foi importante. Obrigado, querido. Sim, a Federação Espírita Brasileira, ela está próxima, ela não está distante. Quando, de um modo geral, a gente cair em nós mesmos, cai em si, a gente vai se dar conta que nós somos a Federação Espírita Brasileira. Dá para sentir isso que eu estou falando? Porque é Ismael quem está trabalhando. Todos nós somos servidores de Ismael e de Cristo como consequência. Ismael está em todo lugar. Aqui no Brasil ele foi designado por Jesus para ser esse governador espiritual do Brasil, por intermédio da Federação Espírita Brasileira, empreender esses trabalhos. Então, nós, servidores ceareiros, somos instrumentos de Ismael. Nós somos os dirigentes desta casa, não é isso? E tínhamos 2 representantes de uma outra casa, não tínhamos mais gente. Também foi feito em cima da hora, mesmo que dei a ideia, tudo bem, a gente sempre tem dificuldade, mas não estamos aqui agora. Isso é importante, né? Esse ponto é crucial. A gente se sentir que nós estamos trabalhando. E quando alguém fala, por exemplo, da FEB, fazendo uma referência crítica, eu, na minha inferioridade, posso criticar a mim, eu não vale nada. Mas quando critico a instituição, eu ainda tenho pouca dificuldade, sabe?
Porque com que direito a pessoa vai falar mal de uma instituição? Vai criticar uma instituição? Então, nós estamos presentes. A fé está presente. Vocês estão presentes. Nós temos que somar esforços, ainda mais atendendo a esse requisito espiritual, para a gente estar junto. E com maior satisfação. Quando alguém fala assim, a febre é um monopólio, a febre é um Olimpo, a febre está de portas fechadas, você é feliz, você já esteve lá. Você já foi lá na febre, você já entrou num programa da febre, você já acessou, basta você clicar ali. Você já viu como é que funciona? Porque há muito desserviço de informação equivocada e muito IA sendo utilizada com má fé. Que a IA é um instrumento maravilhoso, mas a inteligência não é um ser humano. Ela é só um instrumento de ferramenta tecnológica. A gente tem que saber ler para cá. Então, cuidado com o que ouve. Quando alguém falar mal da fé, você vai reproduzir seu cuidado, você está sendo corresponsável. Alguém falou da dificuldade de uma casa espírita, né? Falou aqui, né, de repente aqui dessa casa, falou de outra casa aqui na cidade. Peraí, como é que é? Será que é isso mesmo? Como é que eu posso ajudar? Antes de criticar, tem que estar preparado para ajudar. Mesmo quando alguém fala, não sei o que, eu poderia fazer isso, rapaz, isso aqui, que ótimo, venha conosco para poder trabalhar juntos. Ah, não, mas eu não posso, para dar opinião, ótimo, né? Sugestão você faz, na hora de ajudar não pode. Então não é também assim. Então a gente também tem que tentar trazer, aproximar, né? Ok? Que bom. Olha, o que mais? Quem mais gostaria de falar? Por favor, vem aqui, você tão linda. Vai falar bem? Aqui, ó, peraí que vai um microfone para você. É só uma gravação. Senão não aparece na internet a sua fala. Obrigado. Não, eu só queria dizer que hoje de manhã nós estávamos no trabalho e perguntaram se nós viríamos e eu disse, eu vou. Eu vou porque eu estou me sentindo meio desesperançada, né? É muita coisa acontecendo, essa crise moral, política, muita violência, muita conturbação. Então, assim, eu precisava de um alento. E eu queria agradecer por esse momento, pela tua fala, porque dá uma levantada no moral, né, na energia, essa sensação de pertencimento. Eu precisava sentir isso hoje, então eu vim de Tubarão, que é quase 1h30, 2 horas daqui, para estar aqui hoje. Vai fazer o que quer fazer. Parabéns a você, conquista de vocês, eles são outros. A distância, isso é importante a gente considerar. Porque o trabalhador, gente, é um ser humano. É um ser humano como qualquer outro. Nós somos seres humanos. Não somos super-heróis. Nem os homens, né, homens de ferro, super-homens, e nem mulheres maravilhas. Nós temos as nossas limitações, dificuldades. A gente precisa estar juntos. Então, diante desses enfrentamentos, que a gente não perca a fé, nem a esperança. Que a gente não se desanime, nem se desespere. Porque tudo vai passar. Chico Xavier estava num momento muito difícil da vida dele e ele pediu ajuda. E Emmanuel foi para socorrer e falou para ele, Chico, tem um recado aqui de Maria para você. Maria, mãe de Jesus. Aí Chico, meu Deus do céu, Maria Santíssima, a Rosa Lícia de Nazaré aqui conosco. Ai, assim, foi Celina quem trouxe, intermediando. Aí Chico todo assim, esperançoso. Eu falei, mas o que foi que ela disse? O que foi que ela disse, Emmanuel? Aí Emmanuel falou, Maria mandou dizer a você, Chico, que isso também vai passar. Era o que ela fazia lá na casa de Éfeso, quando atendia os corações sofridos, necessitários, quando montava no regaço maternal do seu colo os transeuntes, desesperados e aflitos, ela acariciava os seus cabelos, abraçava-os e dizia, meu filho, isso também vai passar. Porque não há aflição que possa suportar a fé que é vigorosa. Não há crise que vai vencer a resiliência daquele que sabe se transformar. No período da transição, quando os nossos valores são colocados em prova, na travessia da ponte, para dizer do nosso testemunho, do nosso sacrifício, da nossa renúncia, do nosso devotamento.
todos os nossos esforços serão compensados. Porque Jesus está conosco. Maria, que é o amor em essência, nos estende o seu regaço maternal, no seu braço amigo, nos acariciando, vai dizer: meu filho, isso também vai passar. Siga em frente. Por isso que a gente não pode desistir. Às vezes bate o desânimo, mas a gente tem que seguir em frente. Porque depois da tempestade vem a bonança. Às vezes a gente está dirigindo, está caindo aquela tempestade em cima ali, está sendo a 100, 200 metros, já passou. Então sigamos vivos. E quando a gente está junto, unidos, a gente se soma esforços. Eu queria fazer um apelo aqui a esta casa e a esta casa. Nós temos 2 casas. Tem 4 paredes, 4, 5. Eu queria 5 casas. 6 também. É o GEP, o SEAC, o Seara dos Pobres, o CDJC, o CEON, o SEDAC de Tubarão. Tu é SEDAC também? Consolador Prometido. O SEAC. Eu queria fazer um apelo a essas 7, 8 casas que estão aqui representadas, que pudessem estar mais juntos, mais unidos. Mais unidas as casas, mais unidos os trabalhadores, os colaboradores, entre si, nas próprias casas e entre as casas institucionalmente. Porque o que vai nos ser solicitado não é o que a gente tem. Mas a pergunta afirmativa que será nos colocada: como é que eu vou ser reconhecido? Os meus discípulos serão reconhecidos por muito se amarem. Então, quando a gente sente um depoimento tão sincero disso, nossa, eu também estou assim, passei por isso, sofri tanto, tenho experiência aqui. Estendamos as mãos, ombro a ombro, vamos nos abraçar, coração a coração, vamos pulsar, e a gente vai seguir em frente. As casas têm autonomia administrativa, mas não são absolutamente independentes, queridos. Nós somos interdependentes, então precisamos uns dos outros. Dá uma guinada no ambiente, na psicosfera, na oportunidade do trabalho em equipe, na construção de relações mais, assim, digamos, fraternas e solidárias. Mais inclusão, menos separação. É possível isso? Eu estou falando algo fora da realidade? Porque a gente viaja o Brasil inteiro, em alguns países, e algumas situações elas são constantes. Porque o problema não está fora, o desafio não é externo, está dentro de nós. Se a gente conseguir se unir, nos fortalecendo, vai ficar mais fácil. Porque uma situação difícil de uma casa, de uma equipe, de uma pessoa trabalhadora, do servidor, poderá ser amenizada essa situação se nós tomarmos esforços. E é o nosso dever. O convite está feito. A oportunidade está posta. Só depende de nós. Não deixemos que o desânimo, que a dúvida nos abata a ponto da gente desistir e não tentar. Tentemos o diálogo. Estava recordando hoje de manhã que Bezerra de Menezes, numa mensagem a Chico Xavier, psicografada pelo Chico, a mensagem para todos nós, ele psicografou em 69, em 77 foi publicado em Reformador, chamada Divulgação Doutrinária. E tem vários trechos nessa mensagem, todos eles importantes. 2 que eu gostaria de destacar. Bezerra diz que nós vivemos num regime de interdependência total. A transição, isso vai ficar cada vez mais evidenciado. Nós precisamos uns dos outros, como pessoas e como instituições. Regime de interdependência total. Ninguém está isolado. Ninguém está à parte. Ninguém é melhor do que ninguém, a ponto de dizer: eu consigo sobreviver
a tudo apesar de. Não. A dor que bate a porta, o nosso vizinho, baterá a nossa logo logo. E a gente tem a obrigação de ajudar. Então, esse regime de interdependência, a natureza é um exemplo constante, o universo. Tudo funciona conectado. E a outra frase que nos traz o desejo de belezas é de que sem comunicação não há caminho. Então, o caminho, que é por onde nós trilhamos, ele vai ser aberto, vai ser propiciado, vai ser facilitado com a comunicação. Comunicação é o diálogo. O diálogo não é um monólogo, um só fala e o outro escuta. Nem é um diálogo, um falar, o outro fingir que está escutando, e depois o outro estava fingindo que está escutando, começa a falar, e o outro que estava falando passa a fingir que vai escutar. Não é diálogo, que é um neologismo criado pelo Rubem Alves, que vai dizer, antes da gente fazer um curso de falatória, de palestrante, de oratória, é preciso fazer um curso de escutatório. Aprender a escutar primeiro. Então a gente vai ver a necessidade da gente se comunicar, conversar, dialogar, facilitar a aproximação. Isso vai dar uma impulsão enorme, gente. Na comunicação está a solução de todos os nossos problemas, desde que a gente tenha boa vontade. Ok? Muito bem. Alguém mais gostaria de falar, que o nosso tempo está chegando aqui? Tem uma oportunidade para sugerir, quem sabe, já que tem alguns departamentos nas casas. Cadê aquele microfone? Está funcionando? Tá com boa bateria. Ah, ok. Não um departamento, mas uma sessão de relação entre as casas. Sim. A unidade de unificação, né? Como é que é o nome do senhor? André. Isso, André. Então, se a gente tem, por exemplo, um trabalho de unificação, que pode ter integrantes dessa unificação, nessa área, de visitar, inclusive as casas, de compartilhar algumas experiências, isso é fundamental. Precisa criar. Isso pode começar com os dirigentes, de repente colaboradores mais próximos, faz um encontro, cria um encontro com a pauta sobre o que a gente pode fazer para melhorar. Pega o documento Orientações Suficientes e vamos estudar, entendeu? Porque é importante conhecer, nivelar o conhecimento, a gente trabalhar juntos, todo mundo aprender, todo mundo está em condições de trocar experiências, um colaborar com o outro, vice-versa, tá certo? É muito bom, isso é importante. Pode sair com esse compromisso daqui, aí procura, vamos conversar entre os presidentes, entre os gestores, vamos aproximar, vamos fazer momentos, porque às vezes passa um tempo longe e não se reúne. Passa assim um tempo grande, nunca. Quem já foi na casa do outro aqui? Todos. Ótimo, excelente. Nunca foi. Mas assim, quando é que a gente foi para fazer um trabalho assim, que é, de colocar os nossos problemas na mesa, ou os nossos desafios? Porque às vezes o desafio, ali da casa, é o desafio daqui, o desafio de lá. Pode ter aqui, de repente, a experiência aqui do Sérgio pode trazer uma solução, quem sabe, uma sugestão. O lindo, gente, é assim que funciona o movimento. Às vezes tem um movimento e você critica o movimento, você nem faz parte do movimento. Eu estou até filiado à federativa, mas participa. Essa é a questão. Estão participando, tentar participar, tentar fazer o melhor, isso tudo vai propiciar um ambiente adequado. Você está só para dizer que é parte de falar? Não, exatamente isso aí que tu está falando, participação, a união. Muito bem. Esse é o caminho, Menina bonita que levantou, você quer falar alguma coisa? Não? Então vamos. Geraldo, oi? eu quero falar. Pode, vem aqui. No microfone. Eu aguardei o nosso. Tem momento, o protocolo está pegando. Tem momento agora. Já quebrei. Bom, as palavras são para ti. O agradecimento, ao departamento da UNI espiritual, atendimento espiritual que a gente representa. E olha só agora. A nossa gratidão por teres vindo. No início do ano tivemos o Jorge Goldinho aqui com aquele olhar sereno, como tu também tens, E encerramos o ano com essa esperança renovada, com esse ânimo novo, como a nossa irmã falou também, Então, a nossa gratidão.
Muito obrigada. O trabalho foi excelente. Agradeço de coração e queria dizer o seguinte: estejam próximos da Federação Espírita Catarinense, estejam próximos da Federação Espírita Brasileira, entendeu? A gente tem espaço para isso, tem momentos para isso, não vamos medir esforços, né? A gente conhece a equipe da fé, que é uma equipe trabalhadora. O Luiz é nosso amigo, assim, querido, mandou uma mensagem: eu não posso sair porque está lá, acho que em Tubarão, está em outra atividade, não sei o que falou. E impressionante, né? Mas vocês têm um potencial, elogiou a equipe de trabalho daqui, né? Porque quando um presidente da federativa faz um elogio, ou ele está com interesse ou ele está sendo sincero, né? E ali a gente sentiu a sinceridade, realmente, né? O trabalho está sendo realizado. Então, eu agradeço de coração. A receptividade acolhida aqui para mim foi maravilhosa. Me senti muito bem mesmo, desde o início. E espero à noite também corresponder lá, né? Todos presentes, aí vai ser mais aberto ao público, né? Então você tem mais gente, isso é natural, graças a Deus. O seminário é mais próximo aqui de colaboradores, trabalhadores, né? Como a reunião de manhã foi mais intimista, isso faz parte, é muito gostoso. Então, eu posso agora, você vai falar uma coisa? Eu vou pegar o violão, pode? Você. Agora eu falo agora, depois ele toca. Entendeu? Eu falo agora, depois ele toca. Só um pouquinho. Quer um banquinho lá? Aquele banquinho, viu, Geraldo? Geraldo foi. O presidente da Terceira Uni vai dar uma palavrinha, só 2 minutos, né, Hilton? E nós queremos entregar um livro para o Geraldo, e aí vamos ouvir a música depois do Geraldo. O Renato vai fazer a nossa prece final e teremos ali um coffee break no deck para todos desfrutarem o café que está sendo preparado lá pela nossa irmã Adélia e a equipe que está se empenhando para fazer esse café delicioso para nós, tá? Boa tarde, pessoal. Como descer, né? A paz de Deus e de Jesus sempre esteja junto de todos. Então, em nome da Terceira URI, essa responsabilidade que está fazendo esse mesmo ano que assumimos, junto com toda essa equipe que nos ajuda, nós estamos no dia de hoje, agora mais no CEON, às 20 horas, encerrando as atividades da Terceira URI desse ano, as oficiais, que ainda continuam algumas aí de departamentos que nós estamos envolvidos. Mas a gente quer agradecer a todos aqueles que, de uma maneira ou de outra, nos ajudaram a estar firmes, estar cumprindo com as responsabilidades. Já no início do ano, quando assumimos há 3 meses, conseguimos trazer o Godinho aqui em Garopaba. Foi já um feito bastante bom. E no mesmo ano, nós trazer presidente e vice da FEB, aproximando a federativa das casas, inclusive para esse evento de hoje, Geraldo, a nossa ideia não era fazer um evento grande, levar, como foi o Godinho, para um local maior e trazer público. Não. As coisas acontecem dentro da casa espírita. Já tem livro, né? Aconteceu na casa espírita. Então é aqui dentro, porque muitos são chamados e poucos os escolhidos. Está aqui aqueles que precisavam estar. Não adianta contar com palavras do Godinho, quando esteve aqui em março. O público é um detalhe. Aqueles que aqui vierem têm que tirar o melhor proveito. E assim é na vida. Nós vamos para uma festa e pegamos a opinião de 2 pessoas, uma vai dizer que foi a melhor festa que foi na vida. A outra vai dizer que foi terrível a festa. Era a mesma festa. Aonde que está o erro? Estava em nós. Acabaram de falar que nós podemos reunir as casas e fazer uma confraternização, um estudo. Aqui está reunidas as casas. É uma oportunidade aqui de fazer a confraternização, de estudar como vice-presidente da FEB.
Mas cadê todos os integrantes das casas? O que está acontecendo no movimento espírita da Terceira Uni? A luta diária para o processo evolutivo desse mundo de regeneração que estamos nos preparando. O que nós estamos fazendo das nossas casas, dos nossos trabalhadores? Se ele adoece, nós estamos indo lá ver que fulano não está na casa. A casa com atendimento material e espiritual está indo levar o acolhimento para aquele trabalhador que se ausentou, está sabendo da dificuldade, como diz a música de Cidade Negra, que serve para todos nós. Você não sabe o quanto eu caminhei para chegar até aqui. Ninguém sabe o que cada um de nós está vivendo na sua vida particular. As lutas, os tropeços, que está indo em frente. Porque não existe volta. Ou eu choro, ou eu vendo lenços. A escolha é nossa. Porque problemas, todos nós temos. Nessa segunda-feira, se não me engano, a nossa irmã Durildes fez uma exposição aqui na casa, eu estava presente, e gravei as falas dela da palestra, que me serviu de lição, que diz assim: meu filho, Joana de Ângeles, tá? É uma fala de Joana de Ângeles. Meu filho, se a tua vida não está conseguindo dar essa resposta, não serão as tuas palavras que o farão. A vida é um exemplo, não para os outros, porque é só opinião o que os outros vão falar. Agora, comigo e com Deus, esse sim, isso não é opinião, isso é consciência. E é isso que nós temos que nos preocupar. E aonde uma pessoa atrapalha o movimento de todo um meio, aonde está o problema? Uma única pessoa atrapalhar o meio? Será que não está faltando essa conexão? Nós estamos fazendo a dicotomia de separar quem é bom e quem é ruim? Se todos nós estamos no mesmo barco, como o Geraldo nos falou, com Jesus no leme, o individualismo, o personalismo, o egoísmo, o orgulho, que todo mundo sabe, e nós estamos nos tornando ainda pseudo-sábios, temos resposta para tudo, sabemos tudo, mas e como é que está saindo o resultado? O resultado está saindo satisfatório? Está todo mundo com a consciência tranquila? Está todo mundo conseguindo atravessar a ponte sem medo de chegar do outro lado? Certo que vai conseguir essa travessia? Não. Agora, se nós fizermos o feixe de varas e unirmos as forças com humildade, com simplicidade, que foi o que Cristo veio fazer aqui, aí nós vamos conseguir, juntos, atravessar essa ponte. Agora, separado, por mais que o processo evolutivo seja individual de cada um, nós estamos aqui para aprender a nos relacionar com os outros. E não para nos afastar. Não para fazer a minha verdade ser maior que a do outro. Então, nós estamos chegando num momento do ano que é um momento de encerramento de ciclos. E esse ciclo, quando a gente for dizer para o outro, feliz 2026, eu fiz a minha parte para ter um feliz 2026, não vai ser um passe de mágicas. Eu vou acordar e tudo vai estar melhor. É dia a dia, por isso que o nosso dia de existência é uma repetição, para ver se nós aprendemos. Aquela mensagem que eu abro o livro, cai sempre na mesa desse livro está marcado, não, é ali que eu tenho que trabalhar. Então, se nós estamos com dificuldade com aquela pessoa, com aquela situação, é ali que a gente tem que vencer, e não elas. É a nossa resistência que nós temos que vencer. Então, meus irmãos, eu quero deixar aqui um agradecimento à febre, que nunca esteve tão perto de nós e sempre esteve perto. Era nós que não tínhamos essa visão. Ao presidente Luiz, da FEC, que tem me ensinado muita coisa, principalmente eu mudar o meu jeito de ser. Eu sofro as consequências dos meus atos, mas chega um momento que tem que dizer, por esse caminho não está dando certo. E se eu sou um trabalhador espírita, eu tenho que me esforçar para arrumar as minhas más inclinações.
E como dizia Edivaldo, né? O importante é nós amarmos. Se o outro não me ama, é uma responsabilidade dele. Então vamos nós amar, porque tem que começar de nós. O que o outro vai pensar é responsabilidade dele. E o que o sentimento verdadeiro, como nós citamos aqui com o Geraldo, olha, eu já conheci o Geraldo da Conferência Espírita desse ano, lá em Florianópolis, mas o que eu tenho visto nesse ano, né, Geraldo, desde que nós começamos os contatos, o Geraldo, tu manda uma mensagem para ele, em seguida ele já está respondendo. Nós entramos lá no Evangelho lá da Dona Maria de manhã, ele já está dando lá um bom dia especial para cada um. Nós estamos tão carentes que nós só queremos a atenção. Um pouquinho de atenção. Mas será que nós estamos dando a atenção também? Ou eu estou tratando de qualquer jeito? Essas revisões como trabalhador espírita verdadeiro, não perfeito, porque isso é difícil, mas para ser um trabalhador espírita, o que eu estou fazendo para melhorar com aqueles que eu não consigo ainda me relacionar bem? Eu estou colocando mais lenha na fogueira ou eu estou sendo um apagador de incêndio para minimizar a situação e melhorar? Agradeço a equipe toda da URI, agradeço o Ronaldo aí, que nós estamos trabalhando aí umas iniciativas agora aí, já para o ano que vem, se Deus quiser vai dar certo. Essa semana, desde a semana passada, e essa semana nós concluímos a compra de todas as passagens aéreas do Geraldo Campetti, do Carlos Campetti, da Vera Campetti, do Jacobson Trovão, dia 27 e 28 de junho do ano que vem. Nós vamos estar com esses 2 dias trabalhando sobre a mediunidade. Vai ser aberto a todo o estado, todos que puderem vir, só estamos definindo, provavelmente nós vamos fazer lá em Laguna, pelas condições do local. Então, nós estamos trabalhando, não por nós, porque a FEB, a FEC, a URI e as casas espíritas não tem divisão. Se não forem os trabalhadores virem, o que adianta ter a FEC, a URI? O que é uma casa sem os trabalhadores? Nada. Então é uma grande união. Nós somos representantes de cada um que confia no movimento espírita. Sendo que eu estou falando em movimento espírita, não na doutrina. E o movimento é falho, ele não é perfeito, é feito por nós. Então, Geraldo, o aprendizado que tu deixou é muito grande. Esses dias, ontem à noite, a vinda do aeroporto, a chegada, as meninas ontem passeando de rosa de braço contigo, ali cantando, vibrando, sorrindo, fomos jantar, hoje de manhã o Evangelho ao vivo lá. Gente, o mundo é tão pequeno e a gente torna ele tão grande colocando as coisas distantes de nós. Simplesmente o Will, a Rose, a Cris, o André, tudo, saímos de um lugarzinho e daqui um pouquinho a gente está para o mundo inteiro e vê que basta a gente querer fazer alguma coisa. Nós só precisamos da oportunidade. O resto, como o Geraldo acabou de falar aqui, quando o trabalhador está pronto, o trabalho aparece. Geraldo, de coração, já te falei aí, a gente trocou várias mensagens, ficou um irmão mesmo aí, nos reencontramos provavelmente, tá? E gratidão em nome da terceira vez. Obrigado. Que alegria, viu? Só uma recordação aí da terceira vez. Eu sei que isso foi feito com muito amor aí, a gente divide com a mamãezinha Dona Maria. Obrigado, meu gente, de coração. Olha, além de tudo, a gente tem a oportunidade de ter momentos especiais, né, entre pessoas especiais,
celebram o seu renascimento, não é? Então eu pergunto se vocês estão ouvindo, dá para ouvir o violão? A gente vai fazer uma música, chama-se A Prece, é uma música de encerramento desse momento, e nós vamos dedicar especialmente a você que está olhando para mim agora, olhando para você, a nossa Cris, que está fazendo aniversário exatamente hoje. Agradecemos, Senhor, esses momentos de paz, nós te sentimos aqui. Vibrações fraternais, mais estrada da vida, conduz-nos ao bem, na alegria e na dor. Seja o amor nossa bandeira de luz, amado Mestre Jesus. Seja o amor nossa bandeira de luz. Mestre Jesus. Parabéns, Cristo, de coração, querido. Gratidão, gente. Agora vai para o alimento. Não, agora nós vamos fazer a prece final, chamar o nosso amigo Renato, Eduardo, de coração. Então vamos nos sintonizar, aproveitar essa musiquinha, né? Então vamos lá, meus amigos, agradecer a Deus, a Jesus, a Ismael, mentor de nossas casas, essa excelente oportunidade no dia de hoje, para que possamos unir nossos corações, entender a doutrina, abrir nossos corações para que possamos praticar, ajudar o próximo, nesse momento de transição tão importante, já que nós temos todo esse conhecimento, para que possamos realmente aplicar e entender para onde estamos caminhando. E que Deus nos oriente, nos ilumine, nos guie. E assim pedimos licença aos nossos amigos do plano espiritual para encerrar os trabalhos de hoje com tanto conhecimento do nosso querido irmão, que pôde nos trazer inúmeras informações com muito amor e carinho. Sendo assim, agradecemos mais uma vez. Que assim seja.